com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Levante sua voz e declare que Ele é grande. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo que prometeu. Oh, agradável é sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Suas vozes. Grande é o Senhor, grande é o Senhor, grande é o Senhor, suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim.
Digno és, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, povo, língua e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão para sempre. Olá, bom dia, meus amados, amigos, irmãos. Eu quero hoje me dirigir a você, Igreja de Jesus. Quero me dirigir à nossa igreja local, mas também a toda a igreja que está esparramada sobre toda a terra. Quero hoje compartilhar com vocês uma palavra de Deus que com certeza eu creio que vai abençoar a sua vida, vai abençoar a sua família, vai abençoar o seu coração. Eu quero ler com você então 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 13, que está escrito assim: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele sempre. Meus olhos e meu coração nele sempre estarão. Amém? Que Deus nos abençoe com a sua palavra. E hoje, nesta manhã, eu quero pregar sobre o seguinte tema: é tempo de voltar para Deus. É tempo de voltar para Deus. Amados, o contexto aqui desse texto, desse capítulo de 2 Crônicas que nós acabamos de ler, fala sobre a construção do majestoso templo de Jerusalém, ou mais conhecido como o Templo de Salomão, quando ele consagra, quando ele dedica esse templo ao Senhor e ele ora. E a palavra de Deus vai dizer que Deus respondeu com fogo do céu e que consumiu o holocausto, e a glória do Senhor encheu a casa, encheu aquele templo, de forma que nenhum dos sacerdotes podia entrar, podia ficar próximo do templo. E o que aconteceu ali então é que eles se ajoelharam, eles se curvaram e adoraram a Deus, dizendo: Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Diante disso, irmãos, então, Deus responde a Salomão e diz: eu ouvi, Salomão, a tua oração. Isso está no versículo de número 12. E Deus, então, diz, meus amados irmãos, que ele escolheu aquele lugar que Salomão havia feito, aquele templo. Embora Deus não habite em templos feitos por mãos de homens, mas Deus escolheu
aquela casa, aquele templo, para ele habitar. E Deus, então, agora no versículo de número 13, ele diz para Salomão e para todo aquele povo: Salomão, se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Aqui, amados irmãos, quando Deus disse isso, ele fazia isso. Por que que Deus disse isso? Por que que ele disse que ele iria fechar os céus para que não chovesse, ou iria mandar gafanhotos para que devorassem o país, ou sobre o seu povo ele enviaria uma praga? Era porque o povo, quando pecava, quando se afastava de Deus, quando desobedecia a Deus, quando transgredia a palavra de Deus, quando o povo se rebelava contra Deus, essa era a forma que Deus tinha para disciplinar o seu povo e de mostrar o seu desgosto com o seu povo. E aí vem uma pergunta que eu quero fazer nesse dia para você, nessa hora, nesse momento, para você que serve a Deus, para você que se diz povo de Deus. Como está hoje Deus com a nossa nação? Como está hoje Deus com o nosso Brasil? Como está Deus hoje com a sua igreja brasileira? Eu posso responder para você com toda a convicção do meu coração: Deus está desgostoso, Deus está triste, Deus está irado. E é incrível aqui que ele está irado não é com o ímpio, não é com o mundo. E neste primeiro momento, Deus está irado com a sua própria igreja, com o seu próprio povo. Por quê, pastor? Você me pergunta. Hoje não temos mais crentes tementes a Deus, e nem tementes a sua palavra. Hoje a gente vê as pessoas brincando de ser crente. Hoje nós vemos as pessoas que elas não têm firmeza na palavra de Deus. São meninos e meninas na fé. Um povo sem identidade. Um povo que só está atrás das bênçãos de Deus. Um povo que é movido a campanha e milagre. Não, se tiver campanha hoje, eu vou buscar o meu milagre. Um povo que só olha para dentro de si. E quanto aos líderes, como está Deus em relação aos líderes? Deus também está desgostoso. Deus está triste. Os líderes ensinam heresias para a igreja. Até bem poucos dias, com essa efervescência que está acontecendo no nosso país, amados irmãos, até bem poucos dias, um ex-presidiário se levantou para acusar a igreja de estar vendendo objetos para enganar a fé do povo. Olha a vergonha que nós estamos passando. Um ímpio debochando dos crentes. Por quê? Porque se esqueceram do seu Deus. Porque abandonamos o caminho do nosso Deus. E agora, meus irmãos, é interessante. Você olha para a palavra de Deus, isso já se repetiu há um tempo atrás. Ageu, lá no capítulo 1, Deus vai chamar a atenção do seu povo por meio dos seus líderes, porque depois de 70 anos escravos na Babilônia, o povo volta para casa, o povo volta de novo para o seu lar, mas com uma missão central. E qual era a missão? Qual era o foco do povo depois de voltar do exílio, depois de passar 70 anos longe da sua casa? A missão, meus amados irmãos, era reconstruir o templo do Senhor. Mas com o passar do tempo, meus amados irmãos, o povo perde o foco e começa a investir nas suas casas, nos seus sonhos, nos seus projetos. E Deus, eu pergunto, Deus mais uma vez vai ficar para trás? A obra de Deus sempre fica em segundo plano. Deus fica para trás. Nossa vida espiritual em frangalhos. Ninguém mais busca Deus de verdade. Ninguém se importa mais com a presença de Deus. O povo se esfriou. Bem, realmente, irmãos,
a realidade que nós estamos vivendo hoje. Então, veja a situação que nós nos encontramos hoje no nosso país. As igrejas estão fechadas. Os líderes tendo que gravar, fazer cultos online. Mas foi para isso, irmãos, que Deus nos chamou, para ficarmos encalacrados dentro das nossas casas, como se nós estivéssemos dentro de um cinema comendo pipoca, assistindo o culto. Eu quero chamar a sua atenção. Apesar do pecado do povo de Deus, apesar da rebelião do povo de Deus nos nossos dias, apesar da transgressão do povo de Deus, que se chama pelo seu nome, a palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O que nós podemos aprender aqui, amados irmãos? O prelúdio do avivamento é a crise. O avivamento é precedido pela crise. É quando a igreja está em pecado, é quando a igreja está fria, é quando a igreja está sem vigor espiritual. É aí que a igreja cai em si, que o povo reconhece que não está levando Deus a sério. É nesse momento de vale, é nesse momento de aridez, é nesse momento que o coração está endurecido, é nesse momento, é nessa circunstância que se o povo se voltar para Deus, tem promessa de restauração, tem promessa de avivamento, tem promessa de transformação dessa sociedade corrupta, deste governo que nós temos visto, irmãos, que está corrompido por causa do poder, do dinheiro. Mas tem transformação, tem promessa de Deus de mudanças sobrenaturais. Então eu preciso chamar em primeiro lugar a sua atenção que Deus sempre vai disciplinar primeiramente o seu povo. E você que está me ouvindo, preste muito bem atenção no que eu vou dizer. Deus, Ele sempre vai disciplinar o seu povo. Deus está preocupado primeiro em corrigir aqueles que o amam, aqueles que declaram a sua fé nele. Em segundo, a condição que nós vamos aqui, o homem precisa se voltar para Deus. Isso está no versículo de número 14, amados irmãos. Que o povo precisa voltar-se em humilhação. E no terceiro ponto nós vemos que Deus promete, Deus vem com a sua promessa para aqueles que reconhecem o seu estado, que reconhecem o seu pecado. E em quarto, aí vem a presença de Deus habitar no meio do seu povo. Eu pergunto, será que Deus está no nosso meio nesse tempo? Avivamento é a presença manifesta de Deus no meio do seu povo. Eu quero chamar a sua atenção para aqui, então, neste momento, para 3 verdades centrais nesse texto que nós acabamos de ler. A primeira verdade central nesse texto é quem nós somos, quem é você, quem sou eu. A segunda verdade central nesse texto é o que nós precisamos fazer. E a terceira verdade é que o que Deus nos promete. É disso que fala esse texto. É disso que esse texto revela para nós nesse dia. Então vamos ver em primeiro lugar quem somos. Quem é você? Quem sou eu? Versículo 14. Se meu povo, que se chama pelo meu nome. Então a primeira verdade que aprendemos aqui é que nós, eu e você, somos povo de Deus. Não tem avivamento, não tem milagre, não tem transformação sobrenatural se não for para o povo de Deus. Tudo passa, meus amados irmãos, pela igreja. Deus só vai transformar essa nação quando Ele transformar primeiro você, crente, que se diz crente, que está como você está, você sabe muito bem disso. Não tem avivamento para o ímpio, não tem avivamento para o mundo. O ateu não vai ser avivado por Deus, porque ele não crê em Deus. Avivamento é para a igreja. É muito importante entender que apesar dos nossos pecados e fraquezas e deslizes, Deus não desiste de nós. Apesar da nossa frieza e do nosso marasmo espiritual, nós somos o povo de Deus.
Nós somos aqueles que fomos chamados por Deus, apesar da nossa condição de estarmos debaixo da disciplina de Deus hoje, como nós estamos vendo, irmãos. O povo de Deus também está sendo disciplinado. Apesar da condição de estarmos sofrendo, o nosso Deus, é o Deus da aliança, do compromisso. Quando nós erramos, Deus nos disciplina. Mas quando o povo da aliança se arrepende, Deus suspende a disciplina e envia a sua bênção. Então quem é você que entregou sua vida a Jesus, que confessou Jesus como seu Senhor e Salvador? Quem somos nós? Nós somos o povo de Deus. O povo escolhido de Deus, o povo chamado por Deus, o povo separado por Deus. Você foi separado por Deus, meu irmão. Você foi selado por Deus, minha irmã, e você não pode mais se contaminar com o mundo. Você não pode ficar dividido entre dois mundos. Ou você vai servir realmente a esse Deus, você vai ser povo de Deus, ou você vai estar no mundo. Não poder servir a dois senhores. Você não pode servir a Deus e as riquezas, como já diz a palavra do Senhor. Mas nós somos o povo de Deus, o povo habitado por Ele, o povo capacitado por Ele. Nós somos os filhos de Deus, somos herdeiros de Deus, somos co-herdeiros com Cristo. Nós somos a menina dos olhos de Deus, nós somos as ovelhas de Cristo, nós somos o corpo de Cristo aqui na terra. É da mais alta importância você e eu entendermos quem nós somos. É um grande privilégio ser povo de Deus, mas também uma grande responsabilidade. E nós, amados, precisamos entender isso. Por isso, Deus nos convoca nesse dia, e essa palavra é dirigida a todo você que é cristão. Deus te convoca nesse dia. Deus te chama. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, você que é povo de Deus, Deus está chamando você para um compromisso sério. Tudo que está acontecendo com as perseguições das igrejas ao redor do mundo, com os cristãos, e aqui também no Brasil, o que nós estamos vendo, a igreja ser retalhada, e já não é de hoje, a igreja ser perseguida, é porque nós somos o povo de Deus. Eu aprendi que quando a igreja começa a ser perseguida, é um bom sinal, porque a igreja do Senhor Jesus, no tempo de hoje que nós estamos vivendo, está muito acomodada dentro das suas quatro paredes. A igreja de Jesus está muito acomodada dentro do seu mundo, apenas vivendo o seu mundo, se esquecendo do perdido, se esquecendo de pregar a palavra, se esquecendo de fazer a obra de Deus. Mas ainda assim, somos o povo de Deus, mesmo sendo perseguidos, mesmo Deus permitindo tudo que está acontecendo. Você e eu somos o povo de Deus. A segunda verdade que nós aprendemos aqui, meus amados irmãos e amigos, é que nós somos o povo que se chama pelo nome de Deus. O que significa isso? Significa que Deus é a nossa identidade. Deus, Ele é o padrão pelo qual toda a pessoa deve viver. Como você é conhecido? Esses dias eu estive com um rapaz ajudando ele voltar para sua terra. E aquele rapaz perdeu todos os seus documentos e principalmente a sua identidade. E ele não conseguia fazer absolutamente nada, nem provar que ele era ele mesmo, porque ele estava sem identidade. Preste muito bem atenção nisso. Você e eu temos uma identidade, e a nossa identidade está em Cristo. Nós temos que nos parecer com o nosso Deus. A nossa identidade está em Deus, mas nós estamos perdendo a nossa identidade. Porque você é conhecido por alguém que chama pelo nome de Deus. Você é alguém que quando a crise chega, o problema acontece, como esse vírus que está causando pavor e terror em toda a humanidade. Mas quem é povo de Deus e quem tem a identidade de Deus, irmãos, não vive assim. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai nos ensinar, irmãos, que se o meu povo que se chama pelo meu nome, ou seja, o crente, quando acontece o que acontece, como está acontecendo nos dias de hoje, essa crise, essa loucura que está, ele ora, ele busca a face de Deus, ele clama a Deus e os céus se abrem. É diferente, meu irmão.
É maravilhoso a gente poder saber que nós não estamos abandonados à nossa própria sorte. Porque agora nós temos um Deus, nós temos a nossa identidade nele. Essa é a diferença de nós para os que estão, para os que são do mundo. De nós, crentes, para um descrente, para um incrédulo que vai clamar nesse tempo. Quem ele vai clamar nesse tempo de pandemia? Onde o ateu vai bater? Quem ele vai clamar? Para quem os ímpios vão clamar? Para que derrame-se a cura nesse país? Não são eles, mas somos nós os cristãos. Assim é o crente. Na hora do aperto, na hora da luta, quando a tempestade se levanta, você clama a Deus, então você entende que você não está sozinho. Você é reconhecido por Ele, porque Ele é a sua própria identidade. Mas notem, vocês, que a transformação só virá, as coisas vão mudar neste país de verdade, quando o avivamento vai chegar. Quando é que vai chegar? Quando o povo buscar. Essa palavra, se o meu povo, indica a possibilidade de o povo de Deus estar desviado, estar afastado dele. E isso, irmãos, tem privado as bênçãos de Deus de chegar no nosso país, porque o povo se afastou. E as bênçãos de Deus não chegam. As bênçãos de Deus estão retidas, porque o povo está longe de Deus. O povo está longe, o coração, às vezes as pessoas estão nas igrejas, mas o coração está longe. Elas estavam, bem pouco tempo atrás, reunidas, mas o coração estava longe de Deus. Então há uma condição aqui para que Deus transforme a nossa nação e o mundo, irmãos, é que se o meu povo, ou seja, o povo precisa buscar revestimento, buscar o poder do alto, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar a plena alegria que virá, se buscarmos virá plenitude de paz. Mas não vem, por quê? Porque há uma condição, se o meu povo, nós, irmãos, não deixamos de ser povo de Deus ao nos afastarmos do grande projeto de Deus. Porém, nós deixamos de receber determinadas bênçãos espirituais, porque negligenciamos buscar a Deus. Quanto tempo você faz de verdade que não ora, que não lê a palavra, que não jejua, que não consagra a sua vida a Deus? Mas esse se mostra a outra verdade. E qual a verdade que é? O caminho do retorno para Deus. Se nós reconhecermos, amados, que estamos distantes de Deus, temos ainda a porta aberta para voltarmos para Deus. Ou seja, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, a porta está aberta para nós. Então venha comigo nesse dia. Eu quero chamar a sua atenção para que você volte-se para Deus. Você cristão. A segunda verdade central que nós aprendemos aqui é o que nós precisamos fazer. E no versículo 14 vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Irmãos, aqui está o primeiro degrau que todo crente precisa subir. Cristianismo começa com humilhação. É por isso que Jesus, no Sermão do Monte, começa as suas bem-aventuranças dizendo: felizes os humildes de espírito. Ninguém pode ter um encontro com o Todo-Poderoso com papo grande. Para encontrar-se com Deus vive é preciso se prostrar, é preciso se humilhar. Para estar diante daquele que é santo, você precisa colocar a boca no pó. Nada resiste mais a Deus do que um coração soberbo. O orgulho, a altivez, não tem vez com Deus. Antes de tudo, comece a se humilhar. Pare de reivindicar direitos. Nós não temos direitos nenhum. Deus rejeita o soberbo. Nós não temos que reivindicar nada de Deus. Nós temos que nos humilhar na sua presença. No passado, todos os avivamentos que aconteceram, todos eles passaram pelo choro, pela humilhação. E não adianta tentar enganar a Deus, tem que ser humilhação genuína, verdadeira, de todo o coração. Não pode ser algo falso, religioso, não pode ser
verniz em cima de madeira podre. A aparência não engana Deus. Deus requer coração quebrantado. E ainda aqui, nesse mesmo versículo, nós vamos aprender que não é só preciso se humilhar, mas também é preciso orar. Avivamento, transformação, mudança se dá pela oração dos crentes. E o pastor tem convocado a nossa igreja. Nós montamos um relógio de oração todos os dias. E nós esperamos que todos vocês cumpram isso, meus irmãos. Levem a sério. A oração é algo poderoso que Deus colocou à nossa mão. Deus condicionou a oração para podermos então orar. Onde falta a oração, meus irmãos, falta poder. Onde falta a oração é porque nós não temos fome de Deus. E se você não sair da sua casa, se você não dobrar os seus joelhos, se você não procurar entrar no seu quarto, se você não orar a Deus, nada vai acontecer. Foi isso que fez Jacó quando ele lutou com Deus lá no Val de Jaboque. Ele orou até que ele pudesse receber a sua vitória. Os discípulos oraram com constâncias. Nos nossos tempos também, irmãos, quando nós olhamos para a história, você vê no mundo, ali na Inglaterra, país europeu, houve um tempo em que a prostituição cresceu tanto que cada esquina havia um prostíbulo, mas Deus também levantou um grupo de jovens em uma faculdade em Oxford e eles começaram a incendiar a Inglaterra através da vida de oração. E nós, irmãos, temos que aprender aqui que dentro ainda dessa grande lição, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos humilhar, nós devemos orar e nós devemos buscar a Deus. Quando você busca a Deus, Deus busca por você. É uma via de mão dupla. Quando você se volta para Deus, Deus se volta para você. Quando a igreja se voltar verdadeiramente para Deus, Deus vai se voltar para a igreja e vai se voltar para a nação. Então, há uma diferença enorme entre a onipresença de Deus e presença manifesta de Deus. É interessante isso. Quando o incrédulo entra na igreja, aí a gente diz, Deus está aqui. E aí a pessoa olha ao redor e diz, será que Deus está aqui mesmo? Ele olha para o semblante dos crentes, vê os crentes com a cara amarrada, vê os crentes com um olhar triste, sem brilho, está cheio de ansiedade e preocupação, crentes depressivos. E aí ele olha, será que Deus está mesmo aqui? Será que realmente essa pessoa que fala que serve a Deus, realmente serve a Deus? Eu acho que eles estão enganados. O que vocês acham quando Deus está presente com a sua presença manifesta? Quando Deus se manifesta é algo impactante na nossa vida, não é algo como quem diz, que legal, que bom, Deus está aqui. Não, irmãos, você chora, você se quebranta, você se emociona, porque você sabe que Deus está naquele ambiente. E a gente hoje vem para a igreja só para muitas vezes receber algo de Deus e não para oferecer. Quantos vêm para a igreja para oferecer ao invés de receber? Quantos vêm para a igreja com o espírito de encontrá-lo? Deus, eu quero te conhecer mais. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar. Irmãos, existe um texto forte em Êxodo 32, que Moisés, quando já está pronto para partir com o povo para a terra, o Senhor Deus disse que não vai estar com aquele povo por conta da sua rebeldia, por conta da sua desobediência. Moisés então diz, Senhor, se o Senhor não for, perdoa o pecado deles, mas se o Senhor não for, risca o meu livro do nome do que o Senhor escreveu, risca o meu nome do teu livro, porque eu não posso admitir, se o Senhor não subir com a gente, não tem porquê a gente estar naquele lugar. A tua presença é tudo, Deus. Irmãos, as pessoas estão valorizando bênçãos, milagres, coisas, e estão se esquecendo que o maior bem precioso que os cristãos têm é a presença de Deus. Então, o que nós devemos fazer? Se converter dos nossos maus caminhos. Eu pergunto, você peca contra Deus? Você tem pecados? Você precisa se converter a cada dia? Quantos de vocês têm pecado contra Deus?
Você vai encontrar um crente que tem consciência do seu pecado, não é quando ele arrota a santidade, não é quando ele diz que ora tantas vezes, que ele já leu a Bíblia tantas vezes, mas é quando ele está mais perto de Deus e ele reconhece que ele é um pecador. Portanto, cuidado com a sua gabação, cuidado com o seu auto-reconhecimento, com a sua arrogância. Isaías, quando vai se encontrar com Deus, quando vai ver a glória de Deus, quando ele está perto de Deus, ele diz: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Se aproxime mais de Deus, conheça a intimidade de Deus para que você conheça os seus caminhos. O que você está fazendo, crente? Por onde você tem andado? Como você tem usado o seu tempo? Onde estão os seus olhos neste momento? O que você tem visto? A terceira e última verdade que eu quero deixar aqui é que Deus, depois desses ensinamentos, dessas verdades, Deus promete e cumpre aquilo que Ele promete. Você já teve a sensação de orar, de falar a Deus, de pedir a Deus e parece que você está orando em vão? Mas eu quero te dizer uma coisa, Deus está ouvindo as suas orações. Se você realmente entendeu que você precisa tomar essa posição, que você como povo de Deus precisa chamar pelo nome dele, se humilhar, orar, buscar a sua face, se afastar dos seus maus caminhos, creia que Ele dos céus ouvirá a sua oração. Deus quer que nós invoquemos o seu nome. Deus quer que nós nos aproximemos dele mais e ele vai nos ouvir, meus amados irmãos. Essa pandemia não vai durar para a vida inteira. Deus vai ouvir a nossa oração. A cura com certeza vai chegar, porque ele diz na sua palavra: eu vou ouvir a oração de vocês. Se vocês fizerem tudo que eu disse lá atrás, eu vou ouvir a oração, eu vou perdoar o pecado. Deus perdoará os nossos pecados. Sabia que o único obstáculo que impede as bênçãos de Deus de vir sobre o seu povo, sobre a sua igreja, sobre a nossa nação, é o nosso pecado? Deixe o seu pecado, abandone a mentira, abandone o erro, abandone tudo aquilo que está afastando você de Deus. O maior problema da igreja hoje não é a presença do diabo, dos demônios, dos nossos adversários, daqueles que nos perseguem. O maior problema da igreja hoje é a ausência de Deus. Isso é terrível, meus irmãos. O pecado nos leva mais longe da presença de Deus. O pecado é pior do que tudo que você possa imaginar, inclusive do que esse vírus que está nos separando uns dos outros. Mas se tem um vírus que tem destruído famílias, que tem destruído povos e nações, é o pecado. Mas Deus promete dar vida se nós, como povo dele, fielmente buscarmos a Ele. Finalmente, Deus deseja sarar essa terra. Deus deseja sarar este povo. Deus deseja sarar a sua família. Deus deseja curar o seu vizinho, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado. Deus quer derramar cura. Deus quer fazer a obra maravilhosa nessa terra. Deus quer mudar a nossa sorte. Que Deus abençoe sua vida. E que você possa então estar com seus ouvidos inclinados a essa palavra. Vamos orar neste momento? Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a tua igreja, o teu povo nas tuas mãos nesta hora. E rogar ao Senhor que o teu povo que se chama pelo teu nome possa então, Pai, sair realmente, meu Pai, em busca do Senhor, se humilhando, orando, buscando a tua face dia após dia e nos afastando dos nossos maus caminhos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor trata conosco antes de tratar com esse mundo. Então, Pai, faz a tua obra em nós, completa a tua obra em nós, e nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.